voltar ao Evangelho de João, capítulo 1, antes do Natal, né? Acho que foi dia 14 de dezembro, eu vim aqui, preguei parte deste capítulo. Nós vamos terminar esse capítulo nessa manhã. Pode ser que escape um Natal aqui, porque essa foi uma mensagem que eu preguei antes do Natal, então faz de conta que ainda é a véspera de Natal. Mas o Evangelho de Jesus, ele se aplica a todo momento e a toda vida. Lembrando os irmãos que no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos de 1 a 8, nós aprendemos que a encarnação de Jesus, a vinda do Verbo a este mundo, isso é um evento sobrenatural. Dá para a gente tentar racionalizar, desenhar, isso é sobrenatural, isso é um evento extraordinário, único, maravilhoso, por isso ele precisa ser contemplado. Precisamos exercitar isso, olhar para Jesus e contemplar o Deus Criador dos céus e da terra, aqui entre nós, a figura de Jesus. Isso tem que ser contemplado. A presença de Jesus no Verbo encarnado é um ato de amor incondicional. Jesus deixar o trono de Deus, se esvaziar de toda a sua do fator divindade, ou seja, ele não tira proveito, ele existe como um humano. Em sendo humano, ele é o mais humilde dos homens. Em sendo o mais humilde dos homens, ele recebe a punição e a morte da cruz. Em morrendo, ele desce ao Hades. A humilhação de Jesus, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, nós chamamos de kenosis, é um esvaziamento, é essa de Deus ao Hades, é o esvaziamento total. Ele faz isso com um amor incondicional por nós. Não há em nós algo que vale a pena de fazer isso, mas ele o faz. Nós voltamos então ao texto do Evangelho de João capítulo 1 para encerrar esse trecho, esse bloco, essa introdução ao Evangelho de João. Capítulo 1, verso de 1 a 18 é uma introdução. Tudo o que acontecerá após esse prelúdio aqui, esse prefácio, diz respeito a estes versos. Diz assim a Sagrada Escritura, Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. Deus unigênito está junto do Pai, é quem o revelou. Vamos concentrar a parte dessa mensagem em 2 versículos. Você olha esse texto, você sente
e contempla a majestade, a glória de Cristo. Cristo não é tratado de uma forma humilde, ou seja, assim, humilde no sentido de fragilidade. Ele é o resplendor da glória do Pai. Mas os versículos 10 e 11 nos apontam para uma questão. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. No verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Vamos começar com a primeira expressão: o mundo não o conheceu. Veja bem que este verbinho aqui, esse verbo conhecer, ou essa expressão não o conheceu, não constitui, não é uma questão de equívoco desculpado. Tipo assim, sabe quando a gente vai num lugar, passa por uma pessoa que você conhece, você não identifica a pessoa, então você encontra depois e fala: puxa, que desculpa, eu não percebi que era você. Não é sobre isso que o texto diz, não é um equívoco desculpado. Olha, Senhor Jesus, o Senhor veio aqui e a gente não percebeu você. O texto não está dizendo isso. Não é uma mera deficiência da força da percepção do tipo: olha, o Senhor estava lá em Caná da Galileia, naquele ponto, e nós não percebemos a sua presença. Infelizmente estava em outro cômodo. Não é uma culpa, não é algo que está oculto, que não se pode conhecer. Jesus não era algo que não se podia conhecer. Então, o mundo não o conheceu, não é uma questão do tipo: olha, desculpa, não consegui identificar, olha, eu não percebi, olha, eu estava olhando para o outro lado. Quando essa expressão aparece, que o mundo, seja o ser humano como é agora, não percebemos aquele que é a vida real, sua verdadeira luz. Isso significa a completa perdição da humanidade. O Verbo feito estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Interessante que não o conheceram, não sei como está na sua versão, se não conheceu, ele é um tempo na língua grega que não existe na língua portuguesa. O grego ele tem um tempo verbal chamado aulisso. Ele é diferente do nosso gerúndio, que é uma ação contínua. O verbo aulisso, ele é difícil da gente entender em português, como a gente não tem esse tempo verbal, mas o que dá a ideia é do seguinte: não conheceram, não conhecem e não conhecerá. Eles não conheciam, significa que não perceberam antes e não percebem agora. Significa que nunca conheceram e também não conhecem hoje. Conhecer, a palavra usada aqui, é uma ideia de utilizar todos os sentidos da percepção. Não é só uma questão intelectual. Assim, Deus, em sua totalidade, viram que Ele era luz, viram que Ele era Criador, ouviram, eles tiveram a oportunidade de conhecer, mas não o conheceram. E isso não se dá por uma questão intelectual. Não fui capaz de compreender, não fui capaz de perceber, não fui capaz de contemplar isso. Na verdade, esse texto sugere que o mundo criado por ele não o conheceu, porque ao invés de preferirem a luz, preferiram as trevas. Romanos capítulo 1, Paulo dirá, a partir do verso 18, e vai olhar assim para os pagãos, vai dizer assim: tendo consciência de Deus, preferem adorar os ídolos. Então, o primeiro destaque desse texto é que não conheceram. Puxa vida, o mundo precisa ouvir ou não. A questão aqui é não conheceram, porque isso preferiram as trevas ao invés da luz. Mas no verso seguinte, diz o seguinte: que veio para os seus, e os seus não receberam. Aqui ele fala do povo da aliança, aqui ele fala do povo do pacto, aqui ele fala do povo de Deus. E este verbo receberam
no sentido indicativo, ele tem a ideia de acolher, aceitar, tomar para si. Então, quando a pessoa entra na casa, você recebe. Este é o verbo, tem essa ideia. Como ele tem uma partícula negativa no início, não receberam, ele é completamente oposto a isso. Então, ele não é que ele não foi recebido, ele foi rejeitado. Ele foi posto para fora, ele foi tirado do meio deles. Basicamente, o rejeitaram por sua visão de Deus, o rejeitaram por Jesus não encaixar na sua teologia. Eles deixaram de fora Deus da sua própria visão de Deus. A própria ideia teológica do povo expulsou Deus da história deles. Pense aí você que você é o dono de uma empresa, você cria empresa. Isso aconteceu, por exemplo, com Steve Jobs, que foi demitido da empresa que ele criou e era sócio. A gente para pensar isso no Brasil, que somos 90% das empresas brasileiras são patriarcados, familiares, a gente não entende isso. Os Estados Unidos tem uma cultura bem diferente. Pensa, você cria a sua empresa do zero, você dá um nome para ela, o seu nome está nessa empresa, ela é criada por você, você é a mente principal, você é o dono dela, investidor dela, você teve o prejuízo dela, o lucro dela. Chega um dia lá, um cara que não conhece aquele lugar e fala assim: olha, não, você não vai entrar nesse negócio aqui, isso aqui não te pertence mais. Veja bem, o mundo foi criado por ele, o mundo não o conheceu. O mundo foi criado por ele. Ele desse mundo escolheu o povo, ele se revela esse povo, e esse povo fala para você: cara, você não paga aqui mais, você não está no nosso quadro de funcionários, fica para fora. Como que Israel fez isso? Como que o povo de Deus fez isso? Nos tempos de Jesus, quando João escreve esse evangelho, havia basicamente 5 grupos religiosos em Jerusalém. O primeiro é o mais famoso de todos: fariseus. Os fariseus, eles eram o grupo mais rigoroso no cumprimento da lei. Era aquele camarada que ficava lendo o texto bíblico e perguntando assim: mas como que a gente tem que cumprir aqui? Olha, será que o vestido ele tem que ir até o calcanhar? Mas qual a altura do calcanhar? Ele é um pouquinho para cima, ele é no meio do calcanhar, ele é um pouquinho para baixo? Se ele subir um pouco, qual que é o centímetro disso? O fariseu, ele era rigorosíssimo. Para vocês terem uma ideia, os fariseus, os 10 mandamentos, são 10 mandamentos. Os fariseus criaram 613 regras. O texto diz: guardarás o 7º dia, o sábado será do Senhor, para ser o descanso, o deleite dele. E então eles criaram regras específicas sobre o sábado. Então Jesus, por exemplo, come espiga de milho lá naquele momento. Cara, imagina, você está comendo espiga de milho aqui, isso você está quebrando a lei. Não existe essa ideia na lei, mas existe na lei, no Talmud do fariseu. Quando Jesus cura no sábado, quando Jesus manda o cara se levantar e pegar a sua maca, tudo isso eram leis que os fariseus criaram. E eles rejeitaram Jesus porque eram incapazes de entender a graça e a verdade do Cristo. Eles eram incapazes de olhar assim para ti e falar assim: cara, você não cabe aqui, Jesus, o que você está fazendo não cabe no nosso escopo teológico, você tem que ser posto para fora. Então Jesus foi rejeitado pelos fariseus. Outro grupo, conhecido como zelotes. Os zelotes, eles eram reacionários, eles eram da ala, da briga, da luta, da espada. Eles queriam, eram revoltados com o sofrimento do povo. Eles achavam que o reino de Deus, quando chegasse o rei do Senhor, o rei Messias esperado, o que ele faria? Ele montaria um exército. Esse exército marcharia até Jerusalém, expulsaria os romanos, derrubaria Herodes, que não era da casa de Davi, emplacaria o seu reino militar e acabaria com todos os inimigos a partir da espada. Eles rejeitaram Jesus, que queriam um reino militar, um rei militar. E aí Jesus fala assim: cara, meu reino não é desse.
Aí a moedinha que é: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Meu reino não pertence a esse mundo, meu reino é um reino espiritual. Não estou aqui para emplacar exército, estou aqui para fazer guerra, eu tenho uma outra, o meu reino é diferente disso. Os zelotes falaram: não é isso que nós queremos. Nós queremos um reino, tá? Então, gente, isso não cabe aqui na nossa teologia, fica para fora. Outro grupo, os saduceus, e diga-se de passagem, os saduceus eles dominavam o sacerdócio. O Caifás, na época, o sacerdote principal de Israel, ele era um saduceu. Os saduceus ele era um grupo, classe média alta. Eles eram mais coniventes com a idolatria, eles eram mais coniventes com a impureza, eles não eram um grupo muito rigoroso no cumprimento da lei, não eram zelosos, então eles estavam muito bem arrumados ali com os sistemas de governo. Mas por que eles rejeitaram Jesus? Os saduceus criam uma doutrina que para nós é fundamental. Aliás, eles não criam nessa doutrina. Os saduceus achavam que não havia ressurreição. Você se lembra daquele momento que alguém chega para Jesus e fala assim: responde uma coisa para Jesus. A mulher casou. O primeiro marido dela, ela não teve filhos. Morreu. Casou com o irmão, porque a lei obrigava a casar com, poderia casar com o próximo. O segundo filho, o segundo irmão, o segundo marido casou, morreu, também não teve filhos. E ela fez isso com o terceiro, com o quarto, com o quinto. Explica um negocinho, só para eu entender racionalidade. Não é a nossa racionalidade quando a gente pensa no céu? Quando a gente pensa lá no céu, se for minha sogra, dá para cortar. Né? Vou te conhecer, nossa, tomara que não, né? Ele pergunta para Jesus: e aí, quem vai ser o marido dela na ressurreição? Não sabe o seu perguntando aqui. Racionalidade. Para eles não cabe o Jesus ressurreto. Jesus, essa sua teologia, essa sua ideia de vida eterna, esse negócio de céu, onde a gente vai viver a eternidade, na nossa teologia não cabe. Então você está sendo rejeitado. Foi rejeitado pelos fariseus, rejeitado pelos zelotes, saduceus, e foi rejeitado por outro grupo que nós conhecemos como essênios. Não é citado no Novo Testamento, mas eles estavam lá. Os essênios, por exemplo, são aqueles que preservaram o material do Antigo Testamento mais importante encontrado nos últimos 50 anos, que são os textos de Qumran. Os essênios viviam nas montanhas, nas cavernas. Os essênios diziam assim: na cidade não dá para viver, na cidade tem pecado. Na cidade não dá para viver ali tem romano, ali tem saduceu, fariseu, zelote, prostituta, botequeiro, ali não dá para viver, temos que ir para as montanhas. O que Jesus faz na sua história como Messias? Ele não vai para a montanha, ele vai para a cidade, ele vai para Cafarnaum, ele vai para a região dos Decápolis. Só tinha pecador, ele vai para Tiro, ele senta com pecadores e beberrões, ele conversa com gente impura. Os essênios falam assim: cara, Jesus não é puro, nós não queremos ele não entra na nossa pureza, a gente é tão puro, que Jesus não cabe aqui no nosso escopo. Então eles rejeitaram Jesus. Cada uma dessas pessoas rejeitou Jesus por serem incapazes de aceitar, acolher o Verbo Criador, a luz que resplandece no mundo, o Verbo encarnado, o Deus entre nós. Cada um deles, de uma certa medida, rejeitou Jesus. De uma certa medida e por um motivo específico, foi colocando Jesus para fora. Não o conheceram, não quero você aqui. Não, rejeitaram, expulsaram ele daqui. Podemos concluir esses dois versículos dizendo o seguinte: aqui são grupos distintos que compõem toda a humanidade.
em algum momento, todos nós fazemos parte disso. Em algum momento você vai conhecer pessoas assim, que não creem em Jesus simplesmente porque não querem crer. Não creem em Jesus porque não querem seguir. São grupos que rejeitam a Cristo por motivos diferentes. Um porque Jesus fazia alguma coisa no sábado, outro porque ele pregou a ressurreição dos mortos, outro porque ele não quis desembainhar uma espada e lutar, outro porque ele vivia com gente pecadora demais, outros porque ele não agradou o seu jeito de viver. E de vez em quando a gente quer enquadrar Jesus na nossa cultura e no nosso mundo. A gente quer que Jesus se enquadre. É o problema de quando a gente abre mão do Evangelho, que a gente quer fazer o Evangelho que agrade o ouvido do ouvinte. Eu lembro de um pastor, nesses processos de vida de crescimento, que ele perguntei como é que funciona. Ele falou: olha, a primeira coisa que a gente aprende na primeira aula lá para fazer a vida de crescimento, não fale sobre o pecado ofende. Nossa, não fala do pecado, ela fala só daquela parte legal do Evangelho. Fala só daquilo que as pessoas gostam de ouvir, não é que elas querem ouvir, não é que elas precisam ouvir. Mas isso é um problema, porque a Bíblia fala, justamente acabamos de ouvir aqui o irmão falando sobre uma questão relacionada diretamente ao pecado. É lógico que Caim queria ouvir uma outra coisa, é lógico que quando você vai ao médico, você quer ouvir: cara, sua saúde está perfeita. Às vezes você chega lá no médico, você senta na frente dele, ele olha para você e diz assim: você tem um problema muito sério de saúde. Você sai de lá bravo com ele, né? Olha, que médico falou que eu estou doente, eu não quero estar doente, eu não sou doente. Ou você acorda a triste notícia e recebe as boas novas: olha, tem um tratamento para isso. Pense assim: aquelas pessoas rejeitaram Jesus, refere-se a todos nós. São grupos que rejeitaram Cristo por motivos diferentes. Terceiro, são formas diferentes, porém com o mesmo objetivo e motivados pelo mesmo princípio: o pecado, a dureza do coração e o orgulho arraigado no coração humano. Tanto os que não conheceram, como aqueles que o rejeitaram, tinham o mesmo princípio, o mesmo motivo: o pecado arraigado do nosso coração e esse orgulho humano, no qual nós dizemos: eu não quero a luz, eu não preciso de você aqui entre nós. Pense nisso. Considere então o seguinte: que o ceticismo deixa Jesus e rejeita Jesus. Nos nossos dias, o ceticismo, essa ideia de que: ó, Jesus, eu preciso de você, eu não quero você. O fato das pessoas não conhecerem o significado do Verbo encarnado faz com que não conheçam a presença gloriosa de Deus. Pessoa cética que não conhece Jesus, e por não conhecer, veja bem, ele não conhece aquele que criou o mundo, ele rejeita, ele não absorve isso. Isso deve ser a razão e o motivo pelo qual nós evangelizamos. Precisamos pregar que Jesus é o Filho de Deus que viveu historicamente entre nós. Temos que anunciar a glória do Verbo, a presença do Verbo, a salvação por meio de Jesus. Porque a opção do cético é rejeitar o próprio Deus. E como eles rejeitam o próprio Deus? Quando você lê a Bíblia, ele diz assim: olha, eu não quero isso para mim. Não quero crer no Criador de todas as coisas. Eu quero crer que nós somos um processo evolutivo. Eu sou a melhor face da evolução humana. Eu não quero
ter que me enquadrar naquilo que Deus exige de mim, obediência, humildade, submissão, autoridade da palavra. Não quero isso. Eu quero ver o meu jeitão. Quando se rejeita ou não se conhece Jesus, tira ele da história. A escolha pelo pecado deixa Jesus de fora de nossas vidas. O pecado, ele é tipo uma questão, algo que nos deixa insensíveis ao Evangelho, à percepção. Recentemente eu fui numa casa, aí eu vejo um homem ali andando, e a esposa preocupada, né, tratando do seu pé, ela está preocupada com o pé dele. O que aconteceu? Aí ele ficou andando o dia inteiro com o sapato machucou o pé dele e não percebeu. Eu fiquei pensando assim, por que você não percebe que o seu pé está machucado? A minha santa ignorância, né? Ela disse, olha, ele é diabético. E a diabetes tira a sensibilidade das extremidades. Então ele andou, machucou, primeiro criou bolha, depois tirou a bolha, depois machucou, tirou a pele que estava ali por dentro, sangrou e não percebeu. Insensível. Eu quero, às vezes a gente tem que entender que o pecado nos torna insensíveis. É aquilo que Efésios vai nos dizer: estávamos mortos em nossos pecados. Somos um corpo cadavérico vivendo sem Cristo. E às vezes em nossos pecados é mais fácil fazer algumas coisas do que resolver o problema dele. É melhor não ter uma vida de pecado do que reconhecer o Salvador. Porque para você reconhecer que Jesus é o seu Salvador, para você reconhecer que Jesus na cruz morre por você, antes disso, você tem que assumir para você e para Cristo, e para Deus: olha, eu sou um pecador, eu sou alguém falido espiritualmente. O pecado faz isso conosco, tira a sensibilidade e não percebemos o quão em treva estamos, e por isso não conhecemos Jesus. Não tem importância nenhuma ainda. Quando o pecado nos cega, não admitimos nosso equívoco moral, pessoal, não abrimos mão da paixão da carne e não entendemos a necessidade da redenção, salvação. O Senhor é o Salvador. Então não conhecemos Jesus e não nos arrependemos, não aceitamos a graça, desprezamos o perdão de Deus. É muito comum isso. O homem, quando está absolutamente cego no pecado, ele usar aquela ideia de: olha, eu estou fazendo isso para ser mais feliz. Eu não concordo com isso. Eu não quero isso para mim. Nossa, eu tenho que mudar, eu tenho que me adequar à vida. Então, às vezes a gente quer esse evangelho que adequa o pecador à vida. Não. O pecado, ele nega e não conhece Jesus. E terceiro, considere no seu coração que o legalismo religioso, ele rejeita Jesus. O que é o legalismo? O legalismo é autojustificador. Legalista religioso é aquele que acha, mesmo sendo cristão evangélico, que a maneira da forma que ele vive, a maneira pela qual ele leva a sua vida religiosa, isso está garantindo para ele alguma forma de salvação. Ele tem dificuldade de olhar como Jesus o encontrou em pecado. O legalista acredita que suas obras o garantem. São pouco que o legalismo faz com a gente. Olha, eu vou à igreja, né? Olha, eu vou lá, sou um bom moço, bom homem, uma boa mulher. Nossa, eu cumpro meus ministérios, tal hora. É isso que me mantém. O legalista, ele é acusador. Não permite que vejamos a graça que tem chegado nas trevas. O legalismo, ele fica olhando: nossa, você viu aquela pessoa lá, vou para aquela causa, você viu aquele fulano lá? Ele não percebe às vezes que a graça também está chegando nos lugares mais distantes. O
legalismo numa seita que alguém em nível moral, pessoal, espiritual inferior receba maior, ou até mesmo a mesma graça que você recebeu. Não sei se você já ficou assim, mas eu creio que já fiquei. Quando uma pessoa miserável, que não tem um pingo de esforço por nada que vem do Senhor, fala para você: Deus não abençoa, hein? Nossa, cara, eu recebi uma herança, cara, eu aqui com a corda do pescoço, hein? Essa questão do legalismo, ele tem dificuldade de olhar que uma pessoa que não merece recebeu graça. A questão é que você está olhando no seu quadrado teológico quem é que merece graça, quem é que não merece graça. É o nosso quadradinho teológico que diz: Senhor, a tua graça encaixa aqui. Vou à igreja, frequento os cultos, sou aqui. A graça encaixa aqui. A graça não encaixa desse lado. Leia o Salmo 72, é o Salmo de Asaf, o Salmo onde ele inveja o ímpio. O legalismo, ele é o limitador. O ser e realizar Jesus se limita à minha compreensão do próprio Deus. Ou seja, só sou capaz de ver Deus naquilo que minha limitada visão consegue compreender. Todo mundo um dia disse: aquela pessoa nunca vai ser crente. Por quê? Porque bebe, fuma, bate na mulher, briga com a mãe na véspera de Natal, com um pedaço de pau, com prego na ponta. Nossa, é intransigente, é caloteiro, é golpista. Ele tem uma lista ali de: esse cara nunca vai conhecer Jesus. É você que está dizendo que vai conhecer Jesus ou não. O legalismo, ele limita Jesus a um tipo de pessoa. Essa pessoa que pode ser salva, porque olha, veja bem, o nome no Serasa está limpo, é educadinho, olha, ele é um bom marido, uma boa esposa. Esse cara aqui enquadra no meu legalismo. Não, o legalismo limita a nossa visão da graça. Ele nos impede de pegar o Evangelho até lá, ao poço mais fundo. O texto continua, versos 12, 13 e 14. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Tem três verdades grandiosas nesse texto aqui. Primeiro, ele fala sobre um poder sobrenatural. Aqueles que creem no Verbo, aqueles que creem em Jesus, independente se estão no mundo ou se estão do lado de cá os seus, aqueles que creem neste Verbo, que creem que Jesus é o Filho de Deus, que creem que Ele é o Verbo encarnado, que creem que Ele cumpre as promessas, que Ele é o cumprimento das promessas, a esses foi-lhes dado aqui, é graça. É graça. É dado a eles um poder que não vem deles, é um poder que vem de Deus, e este poder que vem de Deus os torna filhos de Deus. São agora co-herdeiros da promessa, participantes da promessa, filhos da adoção, enxertados, esses são os termos bíblicos. Agora eles fazem parte da família de Deus, eles são povo de Deus, são agora participantes da graça de Deus, estão sob os cuidados de Deus, rebanho de Deus, povo de Deus, comprado por Deus, que pertence a Deus. E Jesus faz uma promessa no final do Evangelho de João, que aqueles
aqueles a quem o Pai lhes deu, dado como filhos de Deus, esses não se perderão dele. Isso é um poder sobrenatural. Isso não é um poder que acontece, esse poder aqui, essa expressão dinamis, é a mesma ideia de quando Deus está criando o mundo. Então ele diz que haja luz, e o poder dele fez luz, haja os luminares do céu, os luminares apareceram, olha a separação, e aquilo vai acontecendo, é o poder dele, é o poder dele que faz o mar se abrir, o poder dele que conduziu Israel pelo deserto, o poder que faz as muralhas caírem, o poder de Deus que acompanha Israel, o poder de Deus de dizer o que ia acontecer com o Messias séculos antes. Esse poder é o poder que atua para trazer vida. Não é a lei, não é o intelecto, não é a compreensão, não é racional, isso é absolutamente um poder. Segundo, essa é uma obra espiritual, um poder sobrenatural, uma obra espiritual. Nós chamamos isso de novo nascimento, um evento sobrenatural chamado novo nascimento. Em João 3, Jesus vai falar sobre o novo nascimento a Nicodemos. Ele usa a palavra anagnese, repetir, nascer de novo. Esse novo nascimento, ele não é natural. Esse novo nascimento, ele é espiritual. E ele diz aqui que não nasceram da carne e não nasceram da vontade humana, mas nasceram de Deus. Quando ele diz não nasceram da carne, está se referindo à questão dos judeus, que por serem herdeiros ou filhos, ou geneticamente ali, pertencerem à família de Abraão e terem a marca, o sinal da circuncisão, como símbolo carnal daquela aliança, Jesus fala, não, esse nascimento aqui, ele não vem dessa origem, não é carnal. Ele também não é da vontade do homem, tipo, eu nasce de mim, isso é uma obra de Deus. Ela é uma obra espiritual, não é intelectual, não é natural, é sobrenatural, o poder de fazer nova todas as coisas, o poder de criar tudo e fazer tudo existir. É esse poder que opera na salvação. O evangelismo, então, não é apenas dizer para a pessoa, olha, entenda essas 3 frasezinhas ali, responda intelectualmente que você está salvo. Não, o evangelismo é uma ação sobrenatural e uma obra espiritual. E é por isso que quando esse agir de Deus impacta a gente, não há quem resista a esse poder, porque é o poder de Deus. Por isso que um coração duro, uma pessoa perdida, um moribundo espiritual, uma pessoa que está vivendo às margens da sociedade, uma pessoa que você olha para ela e fala assim, ele não tem oportunidade, chance nenhuma. Não, o poder de Deus pode e faz. Esse poder sobrenatural é uma obra espiritual. A gente não vê isso acontecer. A gente não consegue enquadrar, mas de repente aquela obra acontece, e nós chamamos isso de conversão. Nasce um novo homem, nasce uma nova mulher, nasce um novo jovem, nasce uma nova moça, nasce uma nova família, nasce uma nova experiência, nasce algo novo. Meus irmãos, nós ao evangelizar não podemos jamais perder de vista. Porque senão a gente está limitando esse poder de Deus ao que eu acho que pode ser salvo ou não. Eu estou limitando o poder de Deus à minha concepção, à minha visão, ao meu conceito de espiritualidade. E essa obra é de Deus, não nossa. Esse é o poder dado a Deus, é Ele que realiza essa obra. Se fosse assim, Paulo não seria um dos eleitos, ou um dos salvos, um dos chamados, um dos apóstolos? Jamais seria, porque ele não enquadrava no sistema. Foi inclusive renegado pelos apóstolos. Lê lá no livro de Atos, vão perceber que os apóstolos, primeiro os caras falam, não, esse cara está vindo aqui no culto, saber quem é a gente. Quando acabar o culto, ele vai demorar todo mundo aqui.
Aí depois Barnabé convence o apostolado. Não, esse cara já faz um tempo. Nossa, tem que ver o testemunho dele. Então ele chega. Depois ele é rejeitado porque ele não concorda se ele é um judeu. Esse cara aí agora, né? E ele vive esse. Como seria? Paulo deveria ter sido condenado por nós, deveria ser preso porque ele condenou Estevão, estava lá. Mas é o poder de Deus que interrompe a sua palavra. É o poder de Deus que nos serve. É o poder de Deus que faz com que ele se encontre. E ali acontece uma obra sobrenatural. Morre Paulo, morre Saulo, nasce Paulo. Morre o perseguidor, nasce o pregador. Nasce um homem feroz, uma vontade incrível de perseguir cristãos, e nasce ali um servo do Senhor, que se orgulha de carregar com ele as marcas de Cristo. Sai um homem orgulhoso, sou benjamim, da classe média alta, sou fariseu, cara, rigoroso na lei, sou de família boa, falo hebraico, erudito, e nasce o cara que se alegra nas algemas de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder de Deus. O poder sobrenatural. Uma obra espiritual. Em terceiro lugar, um amor incondicional. Porque o texto diz para nós que ele habitou aqui. Interessante que essa palavra habitar, né, ela tem um significado muito profundo, muito forte, porque é morar, viver, botar, fazer uma casa. O amor de Deus, ele não é para nós cristãos, ele não é uma ideia. O amor de Deus para nós não é uma teoria filosófica. Para os cristãos primitivos e para mim e para você, o amor de Deus não é algo que você vai discutir nos bancos acadêmicos o que é amor. 1 João 3,16, a carta de João à igreja vai dizer: nisto conhecemos o amor. Isso quer dizer que é perceptível, compreensível, qualquer pessoa entende. Ele não dá um conceito de amor. Ele não escreve linhas e linhas sobre amor. Ele fala simplesmente: Cristo deu sua vida por nós. Simples. O verbo que habita entre nós é a presença desse amor incondicional. Não só presente por um instante, mas ele habitou. E em cada palavra, em cada milagre, em cada encontro, em cada toque, em cada expressão, lá estava o verbo, cheio da glória e verdade, a presença de Deus. Lá estava ele, cheio de graça e de verdade. Jesus é graça e verdade, é Deus que não esquece o que vem. É graça que salva, é graça que oferece. O Evangelho de João nos mostra que Deus não ficou omisso nem passivo no seu trono. Ele veio até aqui. Vindo até aqui, cheio de, sendo a luz dos homens, o Criador de tudo, os homens não o conheceram, não o quiseram, não o aceitaram, ou porque não quiseram, preferiram as trevas, ou porque ele não coube no seu escopo teológico. Mas para aqueles que reconhecem a sua condição espiritual, para aqueles que olham para a sua alma e dizem assim: eu estou absolutamente em trevas. Para aqueles que dizem que, cara, a religião ela não me sacia, ela não é suficiente. Para esses, e somente esses receberam um poder sobrenatural. O poder que quer no coração endurecido.
poder que quebra uma mente, uma alma, uma história. Para esses ocorre algo sobrenatural, se torna um filho de Deus. Há uma obra indizível. E aqueles que recebem esse poder e que experimentaram essa obra indizível, eles começam a olhar as coisas com os olhos que a religião não ilumina e que o mundo não enxerga. Eles olham então para Jesus e dizem: eis aí o poder que tira o pecado do mundo. Eis aí a luz dos homens. Eis aí o Salvador. Quando você faz isso, você se ajoelha, dobra o joelho e diz: Senhor Deus. Jesus não é uma teoria, Jesus não é uma filosofia de vida, Jesus não é um enigma religioso, o mestre das místicas espirituais da alma. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador. E Ele faz tudo isso. Veio até aqui por amor incondicional a você. Um dos grandes problemas do legalismo é que eu coloco no meu legalismo as condições pelas quais eu sou amado por Deus. Então, você foi amado por Ele no seu pior dia. Você foi amado por Ele quando você o rejeitou, quando você era da noite. Você foi amado por Ele de forma incondicional quando você, sabendo que estava em pecado, pecou. Você foi amado por Ele quando disse: Deus, eu quero fazer você. Você foi amado por Deus quando ninguém te amou. Você foi amado por Deus. E a expressão desse amor incondicional de Deus por nós está aqui. Porque Ele veio nos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Para mim e para você hoje, temos uma única opção: é dizer que eu creio no Verbo encarnado. Eu creio que Jesus é o Salvador. Ao crer nessa mensagem, ao crer em Cristo, então você agora é recebido de forma sobrenatural e espiritual. Não sabemos porquê, não sabemos o qual, mas agora você está absolutamente dentro da família de Deus, da herança de Deus, promessa de Deus. E compartilhamos a mesma promessa. Aqueles que começaram no último instante e aqueles que já estão há décadas nessa caminhada. Aqueles que já têm uma vida absolutamente rica em testemunho e reta em suas escolhas. Aqueles com caminhos tortuosos. Aqueles que são elogiados e aqueles que são detestados e receberam a graça de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos juntos aqui crer no Evangelho de Cristo. Deus abençoe um domingo abençoado a todos vocês. Pastor, obrigado pela palavra, que isso possa trazer consciência de que Deus fez por nós, do que Ele espera de nós. E no começo da palavra, a pastora comentou sobre
Jesus Cristo ter vindo entre os homens e os homens não o receberem, né? Que não possa acontecer isso conosco, não. Você já pensou, estou indo na igreja, já conheço a Jesus, mas Jesus quer falar conosco alguma coisa? Que possamos ter o nosso coração sensível, né? Não deixar o orgulho. É isso que aconteceu com os fariseus. Eles já entendiam sobre Deus, então por isso eles não reconheceram Jesus. Que o Espírito Santo, que Jesus esteja sempre entre nós possamos reconhecer. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela revelação da tua graça, a revelação da tua palavra. Nós pedimos que isso venha nos transformar, que possa trazer humildade ao nosso coração, de uma maneira que possamos estar sensíveis, percebendo, conhecendo, reconhecendo o Senhor em todas as coisas em nossas vidas. Não deixe que o orgulho tome conta do nosso coração, não nos deixe insensíveis ao teu Espírito Santo. Revela-nos a nós, através de nós e entre nós, em nossa comunhão, que a nossa comunhão uns com os outros possa nos auxiliar no crescimento espiritual, em conhecer mais ao Senhor através da comunhão dos nossos irmãos. Eu peço a tua bênção sobre cada família aqui representada. Eu peço que o Senhor possa desenvolver isso no nosso coração, a nossa comunhão, um ajudando o outro a perceber Jesus Cristo entre nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Erga as suas mãos para o alto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém, queridos? Dá um abraço para o irmão do seu lado, um ótimo domingo.